e que você use esse brush sem opacidade, porque você vai enxergar mais ainda a importância das bordas. Então, por exemplo, eu coloquei essa última, eu estou dando Ctrl Z aqui, ó, essas duas últimas pinceladas desse reflexo aqui nesse pote, né? Elas claramente estão estranhas, velho. Você olha para elas e fala, porra, não é isso. Mas o valor é esse, faz squint, o valor é esse. Ó. Você pode olhar para a referência e olhar para a pintura fazendo squint, o valor é esse. O que faltava aqui, na verdade, não era acertar o valor, era acertar as bordas. Então, quando você faz squint, você vê que aquilo ali tem uma coisa meio esfumaçada, comparado, por exemplo, com a maçã, comparado com a parte iluminada do tecido. Se você só olhar para esse reflexo, ele talvez não é muito esfumaçado, mas faz squint e compara o reflexo com a maçã. A maçã indo para o que está depois da maçã, a mudança é muito mais dura e brutal do que isso indo para o que vem depois. Quando você faz squint, isso fica óbvio, né? Então, o squint vai ser muito útil e importante junto com essa obrigatoriedade de usar esse pincel para esse primeiro exercício, justamente para isso. Às vezes você vai acertar o valor e aí você vai falar que porra, por que continua ruim? Ué, já pensou nas bordas, meu querido? Olha como uma bordinha bem tratada resolve a forma, né? E a borda é um dos assuntos que eu vejo professores de desenho pelo mundo afora menos falando, e é um assunto dos mais importantes, né? Então a gente pode ficar bem atento a isso, tá? E fazer marcas, ó. Pensando no design delas, na caligrafia delas. Tem um aqui entrando e saindo. Pensando na caligrafia delas e depois pensando nas bordas mesmo, na suavidade dela, o que ela tem de suave. E aí você pode descobrir que às vezes não era valor que você estava errando, não era desenho que você estava errando, era outra coisa, né? Outra coisa legal no trabalho de smooth é pensar o seguinte: num primeiro momento você estava colocando pixels na tela, né? Colocando tinta na tela. Nesse segundo momento, você está movimentando o que já está na tela. É diferente. Então, eu não preciso ficar muito capturando a cor, capturando o valor, não sei o quê, quando eu já tenho eles ou a aproximação deles lá, eu posso só movimentar o que eu quero, né? E aí, quando eu preciso, eu vou lá e tento colocar e, de novo, smooth. Né? Então, ó, algumas modelagens elas podem acontecer simplesmente puxando elementos que já estão colocados. Outras modelagens vão acontecer colocando. E tem que tomar cuidado para não terminar com uma pintura suave em excesso, que também é um outro erro da galera no digital, aprendeu que existe um smooth, acha o máximo e pum, começa a suavizar tudo demais, fica uma arte morta, né? A gente tem que ter um controle de bordas para que existam bordas duras, além das bordas suaves. Né? Nesse processo, a gente passa do ponto e comete erros. Algumas coisas ficam claras demais, algumas coisas ficam escuras demais, algumas coisas ficam duras demais, outras ficam suaves demais. E aí é tudo uma questão de sempre se perguntar valor e borda. Está no lugar? Tá. Está no valor certo? Não. Então certo. Tem Está um no vídeo lugar? do Ah.
Tem um vídeo do Proco sobre isso, que ele mostra uma comparação de uma pintura feita só com um soft brush, que é um brush todo suavizado assim, e uma pintura com borda dura e suave. Fica muito mais realista e detalhado Sim, também. sim. Enriquece a coisa. E além de realismo, também tem outras coisas de design, né? Então, por exemplo, ó, aqui, vamos pegar essa maçã de novo aqui, tá? E essas últimas pinceladas que eu dei aqui em cima nessa área, eu dei uma endurecida. Ficou bonito, eu gostei. Talvez eu deixe assim. Agora, como estava antes, ó, levemente suave, também está bonito. Também gostei. Os dois funcionam. Qual que é o certo? Né? Qual que é o certo depende do ponto de vista. Qual que é o certo comparando com a realidade? Qual que é o certo comparando com a referência? Ok, mas qual que é o certo de acordo com a minha intenção como artista? Qual que é o certo de acordo com o meu senso de design? Que tipo de brushwork que eu gosto? Ou para onde que eu quero que você olhe mais? Se eu quero que você olhe menos para essa maçã da direita e mais para a maçã que está cortada, talvez eu deixar aquela borda suave faça sentido. No entanto, se eu quero chamar a atenção para essa maçã da direita, endurecer aquela borda, puxa o seu olho para lá na hora. Olha para a composição como um todo e vê se essa maçã aqui está chamando mais atenção do que a que está cortada, e quando eu volto para a borda anterior, se a cortada não começa a chamar mais o nosso olho, né? Então, o nosso olhar ele sempre vai procurar esses contrastes, ele vai sempre procurar onde que tem contraste de valor e onde que tem contraste de borda. E a gente vai sempre trabalhar um pouco com essas duas coisas.